Olá! Na nossa aula de agora, eu quero que você pegue comigo o seu livro, o caderno 4, tá? E acompanhe comigo o assunto. Nesse mesmo livro, caderno 4, eu quero que você abra na matéria de português e marque com a data as páginas de 88 a 93. Marque com a data do dia que você está lendo a aula, ok? Agora, já que você colocou a data nas páginas, acompanhe a leitura do texto com o título O Livro das Línguas. Você já pensou como é importante saber falar? Falando, a gente pode explicar o que quer, o que pensa, o que sente. Muitos anos atrás, o bicho não falava. Ele se comunicava com outros bichos por gestos, berros e por grunhidos. Não se sabe bem quando, onde ou como esse bicho começou a se modificar. E pouco a pouco foi se tornando um animal diferente. Uma das coisas mais importantes que aconteceram com ele foi aprender a falar. O que será que as pessoas falaram primeiro? Será que foram palavras de queixo ou dor? Será que foram palavras de queixo ou dor, como ai e ui? Ou será que foram exclamações de medo para chamar a atenção dos outros no momento de perigo, como socorro? Será que as pessoas começaram a imitar o som das coisas, como alguns índios americanos, que até hoje chamam o coração de tum-tum? Ou ainda será que as pessoas começaram a falar imitando os bichos, como as crianças pequenas, que chamam os cachorros de au-au e os passarinhos de piu-piu? Nós nunca vamos saber disso com certeza, mas podemos afirmar que essa invenção foi um grande sucesso. Um grupo de homens viviam isolados uns dos outros, cada um inventou uma língua diferente, que só aquele grupo compreendia. Mas os homens naquele tempo mudavam muito de lugar à procura de comida ou fugindo do frio, e levavam sua língua para outros grupos e aprendiam novas palavras com eles. As pessoas que estudam como as línguas se formaram e se espalharam dizem que na Terra já existiram mais de 10.000 línguas diferentes. Ainda hoje existem mais de 3.000 línguas. Esse é o texto de Otávio Rocha, O Livro das Línguas. Aqui na página 90, temos uma atividade. Na primeira questão está dizendo assim: releia esse trecho do texto e responda ao que se pede. No trecho que foi extraído do texto está dizendo assim: você já pensou como é importante saber falar? Falando, a gente pode explicar o que quer, o que pensa e o que sente. Explique o que você entende pela afirmação retirada do texto. Você vai explicar com suas palavras o que essa pequena parte do texto nos leva a refletir. Na segunda questão, está dizendo assim: releia esse outro trecho, prestando bastante atenção nos termos em destaque, que são as palavras que estão em negrito. O trecho está dizendo assim: muitos anos atrás, o bicho, que foi o antepassado do homem, não falava. Ele se comunicava com os outros bichos, por gestos, por berros, por grunhidos. Agora responda. Na letra A está perguntando: a quem os autores se referem quando dizem o bicho, que são as duas primeiras palavras destacadas. E na letra B está perguntando: a quem eles se referem quando dizem os outros bichos, que são os outros termos do texto destacados, também em negrito. Na terceira questão está dizendo assim:
No texto são apresentados alguns exemplos que poderiam ter sido as primeiras palavras faladas pelo homem. Escreva quais são esses exemplos do texto Para cada frase, existe um termo que eles usavam antigamente. Palavras de queixa ou dor. Quais são essas palavras, esses termos que eles usavam quando o homem começou a dizer suas primeiras palavras? Qual exemplo de palavra é esse que o homem usou quando queria fazer uma exclamação de medo? Qual seria a imitação do som das coisas? E qual a imitação de bichos? Todas essas palavras você vai retirar do texto, tá? E logo depois dessas frases, temos uma pergunta que está dizendo assim: dessas palavras, quais são onomatopeias? Lembrando que nós já estudamos sobre palavras onomatopeias, tá ok? Na quarta questão da palavra 90, está dizendo assim: como os homens que viviam isolados levavam sua língua para outros grupos. Passando lá para a página 91, não esquecendo de colocar a data, tem a quinta e a sexta questão. Na quinta questão está dizendo assim: de acordo com o texto, quantas línguas aproximadamente já existiram na Terra e quantas aproximadamente existem hoje? Lá no texto está dizendo quantas línguas antigamente existia no passado e quantas existem hoje, que é o presente. É essa a resposta que você vai colocar na quinta questão. De acordo com o que você respondeu, tem uma outra pergunta aqui que está dizendo: com base nessa informação, com base no que você respondeu, qual conclusão você consegue tirar disso? Aqui na sexta questão está dizendo assim: leia este verbete de dicionário. Temos aqui uma pesquisa sobre a palavra queixa. A palavra queixa tem vários significados. Um deles significa ação ou resultado de se queixar, manifestação de dor, pode ser física ou moral, de lamentação, de lamúria, de reclamação, pode ser motivo de ressentimento, pode ser expressão de descontentamento, de mágoa, pesar. Queixa também tem um significado de apresentar denúncia contra algo ou contra alguém, denunciar, fazer uma queixa. Passando para a página 92, temos umas perguntas sobre a palavra queixa, sobre o que nós acabamos de ler sobre a palavra queixa. Letra A está perguntando assim: você vai marcar com o X a alternativa correta, ok? Com base no que você leu, é correto afirmar que a palavra queixa tem diferentes significados de acordo com o contexto do uso. Lembrando que contexto é tudo aquilo que vem antes da situação. A situação é colocada e o que vem antes dela é o contexto, ok? A segunda alternativa é um único significado que pode ser usado em qualquer contexto. Você vai marcar com o X a palavra correta, o significado correto. Letra B. Dos significados apresentados no dicionário, o mais adequado ao contexto da frase. O mais adequado ao contexto da frase, que é: será que foram as palavras de queixa ou dor, como ai e ui? A palavra ai e ui significa o quê?
manifestação de dor física ou moral, expressão de descontentamento, mágoa ou pesar, ou comunicação à autoridade, ao superior, a respeito de algo que se considera errado ou injusto. E na letra C está dizendo assim: escreva uma frase na qual a palavra queixa tem um significado diferente do que foi usado na frase que você leu no item B. Você vai criar uma frase que tenha a palavra queixa, mas que a palavra queixa dessa frase não significa uma manifestação de dor física ou moral, como a da frase anterior, do item anterior. Uma observação muito importante. Vocês sabiam que quando uma palavra tem diferentes significados, como a palavra queixa, que varia de acordo com o que nós vamos dizer, de acordo com o contexto, essa palavra nós chamamos elas de polissêmica. O que é polissêmica? É quando uma palavra apresenta diferentes significados. Na página 93, não esquecendo também de colocar a data, temos a 7ª questão, que diz assim: as palavras do quadro, leia as palavras do quadro. Elas foram retiradas do texto. As palavras são bicho, invenção e língua. Na letra A, está perguntando assim: que significado essas palavras têm para você quando são lidas assim, fora de contexto? Ou seja, somente a palavra. Quando você lê somente a palavra bicho, o que vem na sua cabeça? É isso que você vai escrever na linha. Quando você lê a palavra invenção, o que vem na sua cabeça? Você também vai colocar aqui. Quando você lê a palavra língua, o que vem na sua cabeça? Você também vai escrever aqui. Agora, leia as frases das quais foram retiradas. Depois, responda o que se pede. A frase em que a palavra bicho foi tirada, ela diz assim: muitos anos atrás, o bicho que foi o antepassado do homem não falava. A palavra invenção foi retirada dessa frase. Nós nunca vamos saber disso com certeza, mas podemos afirmar que essa invenção foi um grande sucesso. A palavra língua foi retirada desta frase. Cada um inventou uma língua diferente, que só aquele grupo compreendia. Depois de você escrever e depois de você ler as frases da qual foi tirada essas palavras, temos uma pergunta. O significado das palavras em destaque são os mesmos pensados por você no item A? Você vai responder e depois disso você vai justificar a sua resposta. Na 8ª questão, 8ª e última questão, temos uma pergunta que diz assim: agora, volte ao verbete do exercício 6, observe com atenção e responda. Além de diferentes significados para a palavra queixa, que outras informações esse verbete traz? Quais são esses tipos de outras informações que ele está perguntando? Se tem divisão silábica, se tem alguma sílaba tônica, se tem classe gramatical. Tudo isso são as classificações que são as outras informações que possa conter no verbete e que você vai escrever aqui, tá ok? Essa foi nossa aula de língua portuguesa. Depois, com calma, releia o texto, releia o verbete e responda os exercícios. Até a próxima!